dar início à apresentação do meu trabalho de doutorado, que intitula-se Análise de mutações no gene CDH1 por sequenciamento de nova geração em casos de adenocarcinoma gástrico no estado do Pará. Eu sou Antonete e o trabalho foi orientado pela doutora Ana Ribeiro de Santos. Bom, aqui o resumo da apresentação está mais destacando que os tradicionais partes de métodos e resultados foram substituídos por os capítulos 1 e 2, que são os artigos que resultaram do trabalho. Bom, para exemplificar a importância de abordar esse tema, vale a pena apontar que o câncer gástrico ele é o 5º tumor mais frequente no mundo, na última estimativa, e a 3ª causa de mortalidade por câncer também no mundo. Como os outros tipos de tumor, ele tem etiologia multifatorial, em que o ambiente e fatores genéticos estão associados, e os fatores genéticos também se sabe que são múltiplos genes associados, Como todo tumor ocorre por um processo de múltiplas etapas, e em que nesse trabalho a gente vai trabalhar especificamente com um fator genético que é o gene da encaderina, o CDH1. O trabalho também abordou o uso de tecnologia de nova geração, são novas tecnologias moleculares, que apresentam para a gente, e se confirmaram, como a gente vai ver no decorrer da apresentação, que oferece vantagem diagnóstica e de pesquisa também. Quando a gente se aprofunda na epidemiologia do câncer gástrico, as últimas estimativas, publicadas esse ano, mas para 2012, a gente tem que quase 1 milhão de casos novos foram estimados para 2012, que correspondeu a mais ou menos 7% dos casos do total de tumores no mundo. E desse valor, 70% se encontram concentrados nos países em desenvolvimento em que o Brasil se encontra. Também vale notar o predomínio do sexo masculino na incidência, o dobro do que se encontra no sexo feminino. Então a figura, embora esteja assim bem de tamanho reduzido, a gente consegue observar então que a incidência mundial está representada aqui. Os países menos desenvolvidos têm uma incidência maior, os mais desenvolvidos menor. Se a gente separar por regiões, então a Ásia e o leste europeu apresentam maior incidência, a América do Sul está logo aqui, entre os que também é considerada como região de alta incidência, e eu vou apontar aqui para as áreas africanas que a gente vai abordar no trabalho, considerada de baixa incidência, entre o que é apresentado nas estimativas. Em relação ao Brasil, o que a gente sabe é que ele é o 4º tumor mais frequente no sexo masculino e o 6º mais frequente no sexo feminino. No nosso estado, então, o problema é um pouco mais aparente, uma vez que o câncer de estômago é o 2º mais frequente em homens e o 4º mais frequente em mulheres. Então, ilustrando que para a nossa região abordar esse tema é ainda mais importante. Bom, existem várias formas de se classificar o câncer gástrico, quanto à localização, quanto à macroscopia, quanto ao TMM, que basicamente classifica os demais tumores. Mas aqui nesse trabalho a gente dá ênfase para a microscopia, a gente sabe que reconhecidamente a classificação histológica da OMS é a mais detalhada, mas a gente aborda no trabalho a clássica classificação de Lawley, em que simplifica a classificação em tipo intestinal e difuso, que faz sentido porque esses tipos histológicos têm mecanismos fisiopatológicos um pouco diferentes. Então a gente destaca essa classificação, em que o tipo intestinal a gente observa ainda estrutura glandular, são tumores mais diferenciados. Em relação ao tipo difuso,
que é o que é mais classicamente associado à alteração em CDH1. Para o nosso trabalho, também foi importante considerar a agregação familiar. E aí essa figura ilustra uma família, então, com padrão de herança dominante, em que há agregação familiar de tumor, em idade jovem, né, na maioria, que exemplifica, então, o que a gente conhece como síndrome de predisposição ao câncer gástrico difuso hereditário, que também foi abordado no trabalho por causa que o gene associado a essa síndrome é a ikaderina. Então, falando agora dos fatores de risco e de fisiopatologia dos tumores gástricos em geral, a gente, então, como falou no início, sabe que a etiologia é multifatorial, o H. pylori foi já extensamente associado, né, à gênese dos tumores, principalmente do tipo intestinal, e os fatores genéticos, entre os quais a gente destaca o CDH1. Essa figura é de um artigo de revisão de 10 anos atrás, quase, em que ele já apontava diferenças fisiopatológicas na gênese dos diferentes tipos histológicos do adenocarcinoma gástrico. Ele propunha que, nos casos intestinais, os erros genéticos seriam adquiridos, então somados naquele processo de múltiplas etapas e resultariam no adenocarcinoma intestinal. Já no caso do câncer gástrico do tipo difuso, ele já considerava, então, uma predisposição herdada, né, com a ação do ambiente, que aqui ele representa o H. pylori, alterando, então, outras vias genéticas, dentre as quais a ikaderina, resultando no difuso. Bom, então, para falar um pouco mais do gene estudado, que foi o CDH1, o que se sabe é que é um gene de aproximadamente 100 kilobases, distribuídos em 16 exons, e é um gene responsável por codificar a proteína de adesão celular, denominada ikaderina. Nessa figura, ela está representada em vermelho, então a gente aponta as subdivisões, né? Então tem uma porção extracelular, em que tem 5 domínios de caderina, que são esses domínios que fazem a adesão célula a célula. Tem uma porção transmembrana e uma porção intracitoplasmática que interage com outras proteínas, com a beta-catenina, alfa-catenina, P126 e proteínas do citoesqueleto, né? Então, também está demonstrando todo o funcionamento da proteína. Bom, então eu vou enfatizar bastante a parte extracelular, que são os 5 domínios da ikaderina, que são cálcio-dependentes e são fundamentais para que a célula, para que haja adesão célula a célula no tecido epitelial. Bom, as primeiras associações desse gene ao câncer gástrico difuso foi feita em 98, quando se identificou a síndrome, né, que aqui está abreviada do inglês, que quer dizer síndrome do câncer gástrico difuso hereditário. Então, classicamente, é um gene associado a essa síndrome. Mas, mais recentemente, cada vez mais têm sido descritas alterações também em casos esporádicos. Então, não necessariamente aquela agregação familiar que a gente ilustrou no heredograma anterior, é algo que é exclusivo daqueles casos. Não, casos esporádicos também têm sido descritos com presença de mutação detectada também. As últimas revisões já tinham sido descritas 126 mutações germinativas, né, no gene da ikaderina, e nos bancos de dados de SNPs, né, de polimorfismos, já se tinha mais de 3.000 SNPs descritos, né, também associados a esse gene. Essa figura é uma figura interessante. Foi uma proposta, né, uma hipótese sugerida por Corso em 2012, em que ele avaliou as mutações germinativas já descritas no mundo até aquele ano, e ele concluiu que áreas de baixa incidência de câncer gástrico,
que aqui estão representadas em amarelo, concentraria o maior número de mutações germinativas descritas, enquanto áreas de maior incidência de câncer gástrico, que estão em vermelho, teriam menos mutações descritas. Então, ele atribuiu esse achado à hipótese de que áreas endêmicas para câncer gástrico teriam muito mais causas ambientais na gênese dos tumores, e naqueles países em que teria menos incidência de tumor, aqueles tumores que aparecem teriam mais etiologia genética. Como a gente percebe, até 2012, o Brasil não contribuiu com nenhum dado, não teve mutação germinativa descrita no país. Considerado, pelo mesmo método que ele considerou no estudo dele, como uma área endêmica. Então a gente pintaria o Brasil de vermelho também. Bom, pela falta de estudos no país e também na nossa região, que é especialmente a mais endêmica do que o resto do Brasil, o trabalho se justificou também por esse motivo, porque apesar de ter uma grande incidência de câncer gástrico na nossa região, não tinham muitos ou nenhum estudo relacionando esses tumores com o envolvimento de EKD. E a gente acha importante analisar, apesar de ser uma área endêmica, também é importante avaliar os mecanismos moleculares. Então, a gente simplesmente não aceita simplesmente a hipótese de que numa área de grande incidência não tem câncer por etiologia genética. E foi esse o teste, a pergunta que o trabalho visou responder. Então, o objetivo geral foi analisar mutações e polimorfismo no CDH1 em pacientes com adenocarcinoma gástrico do Hospital Universitário João de Barros Barreto, daqui de Belém. Então, entre os específicos estava a identificação dessas mutações, associar a presença dessas mutações com casos tanto hereditários quanto esporádicos. A metodologia empregada também ia possibilitar padronizar o método de análise por sequenciamento de nova geração e também padronizar um protocolo de estudo genético clínico mais dirigido para esse grupo de pacientes. Com os resultados, a gente possibilitaria aconselhamento genético para os pacientes estudados e eventualmente com alguma mutação detectada e para os seus familiares, quando isso fosse necessário. Então, o primeiro capítulo é um artigo que fala da detecção de mutações em casos de câncer gástrico só hereditários. Então, assim, a gente reforça a importância do tema mundialmente pela incidência dos tumores, e aponta nesse estudo que no Brasil apenas um outro estudo publicado recentemente, esse ano, abordou esse tema. Então, buscou mutações germinativas em casos de câncer gástrico difuso hereditário. Então, o nosso seria o segundo estudo. Nesse capítulo, a gente também abordou aspectos de ancestralidade. Então, tentando ver a associação ou não de alguma variação ancestral associada a mutações, à presença dessas mutações. Então, os critérios de inclusão para esse estudo coincidem com os critérios clínicos para o diagnóstico da síndrome de predisposição ao câncer gástrico difuso hereditário, que são pelo menos dois casos de câncer gástrico na família, confirmadamente pelo menos um do tipo difuso e com idade abaixo de 50. Ou 3 casos de câncer gástrico difuso em parentes de primeiro e segundo grau, dependente da idade. Ou um caso de câncer gástrico difuso em idade muito jovem, abaixo dos 40. Ou indivíduos com história pessoal ou familiar de câncer gástrico difuso e adenocarcinoma lobular de mama, que é um outro tumor que faz parte do espectro dessa síndrome, sendo um deles abaixo de 50 anos. Para fins comparativos, a gente utilizou um grupo controle de 100 indivíduos da população sem câncer. E foram excluídos os pacientes que apresentavam uma história familiar sugestiva de outra síndrome genética de predisposição ao câncer e também os indivíduos que se recusaram a participar após o termo de consentimento.
Então, resumidamente, o que eu citei foi de 35 pacientes entrevistados, 6 tinham critérios clínicos que incluíam o estudo, né? Então, a partir desses 6, eles assinaram um termo de consentimento, foram entrevistados, foi construído o heredograma, houve a confirmação anatomopatológica do tipo do tumor, que seguiu a coleta de sangue. Então, para esses casos, foi realizado o sequenciamento de nova geração, que objetivava, então, a detecção de alterações em CDH1. Para os controles, o que foi feito foi sequenciamento automático, né, pelo método de sangue, só uma forma de validar as mutações que a gente encontrou nos casos, né? Então foram buscadas nos controles para ver se havia presença também ou não. E todos os indivíduos tiveram um painel de ancestralidade realizado com 62 marcadores do tipo Engel. O que se encontrou? Naqueles 6 pacientes, né, descobriu-se que 2 eram aparentados. Então a gente vai trabalhar com N final de 5. Então foram 2 mutações descritas em 5 pacientes, em 5 casos índices avaliados, que são as mutações descritas aqui. Também foram encontradas mutações sinônimas em exons, que estão descritas abaixo, e uma outra quantidade maior, né, de variantes polimórficas em intros que ainda precisa validar, né, porque como é um método de larga escala, gera muita informação e aí então precisa ainda expandir para essa parte. Essa tabela sumariza o resultado do estudo. Então, aqui a gente aponta as mutações detectadas, né, potencialmente patogênicas. Do caso familiar, né, então, do tipo nonsense, uma mutação sem sentido, ainda não registrada nos bancos de dados do NCBI, por isso não tem o código do RS, né, como a outra mutação detectada, que a outra mutação de sentido trocado já bem descrita. No primeiro caso, apesar de não ter sido registrada, havia uma citação em um artigo falando a respeito de um dado não publicado de outro autor que detectou essa mutação em família com câncer gástrico também. Já a mutação de sentido trocado havia sido descrita em câncer endometrial, em câncer gástrico difuso esporádico e em câncer gástrico difuso em idade jovem. Então, já havia uma história, né, de associação dessa mutação com tumores, principalmente o gástrico. As figuras, então, ilustram o resultado do sequenciamento de nova geração, o alinhamento das leituras, em que a gente envia a mutação em heterozigose, bem determinada, confirmada pelo sequenciamento automático e descartada nos indivíduos controles. Então, essa foi uma mutação que foi submetida nesse estudo para os bancos de dados do NCBI. Aqui vai o heredograma da família, né, que a gente observa, então, que preenche aqueles critérios diagnósticos. Então, tem mais de 2 indivíduos com câncer gástrico difuso. Aqui não tem a idade, mas grande parte em idade jovem, né, e alguns indivíduos da família em risco já até foram testados nesse estudo e vão ser alvo, né, de manejo terapêutico profilático a ser avaliado caso a caso. Então, como já falei na tabela, é uma mutação que gera um código de parada prematura, mas num daqueles domínios extracelulares que a gente falou lá no início. Então, teoricamente, vai prejudicar bastante a adesão célula a célula, né, na proteína que foi codificada com essa mutação. Como a gente já falou, já tinha sido citada como um dado não publicado, mas foi submetida sob esse nome de submissão para o NCBI. Em relação a outra mutação, foi uma mutação descrita em um caso único do tipo difuso, idade muito jovem. Esse foi o motivo de preencher o critério da síndrome, né, abaixo dos 40 anos.
Então, a análise de nova geração também mostrou a heterozigose, que foi confirmada pelo sequenciamento automático. Não está dando para ver muito bem que os picos estão muito... A setinha saiu do lugar, né? Mas aqui teria que ter um pico verde, um pico preto, e tem o verde e o preto juntos, e aqui só o preto, né? Que corresponde ao indivíduo controle que não tem mutação. Bom, essa mutação, então, já com seu RS, já registrada, quando testada em softwares que avaliam o potencial de patogenicidade, ela é considerada, estimada como uma mutação de baixa patogenicidade. No entanto, já foi descrita todos esses tipos tumorais que eu já falei quando apresentei a tabela. Bom, principalmente, e a gente chama a atenção para o estudo mais recente, né, que ainda assim é de 2003, e que foi descrito num caso parecido com o descrito no nosso estudo. Então, câncer gástrico difuso também em idade jovem. Só que esse autor, o Suriano, ele fez teste funcional in vitro das mutações que ele detectou. Então, entre outras mutações, ele fez teste funcional dessa mutação e o que ele achou? Ele fez teste funcional avaliando tanto a adesão celular, quanto a capacidade de invasão, quanto a capacidade de motilidade das células que tinham esse material genético. E para essa mutação, ele achou prejuízo apenas na adesão celular. Então, diferente das outras mutações que ele descrevia no estudo, em que houve prejuízo nas 3 funções, para essa mutação ele conseguiu confirmar prejuízo só na adesão. O que reforça outros estudos anteriores que falam que mutações de substituição de aminoácido tendem a atuar danificando principalmente uma função, que é geralmente a adesão, e isso sugere então que que outros mecanismos genéticos, né, estejam envolvidos então nessas outras funções de invasão e de motilidade, que são prejudicadas em mutações mais graves como as de parada, né, as de parada prematura. Só que quando se avalia isso em termos populacionais, o que a gente observa é que essa substituição ela é presente em 1% da população mundial. Então isso, em termos assim, conceituais, faz a gente dizer que é uma mutação que pode ser considerada um polimorfismo, né? Mas quando a gente avalia a população africana, isso então sobe para 4%. Então esse dado faz a gente pensar, será que essa mutação é realmente patogênica? Ou será que a gente identificou ao acaso um indivíduo que faz parte desse 1% que leva à mutação e que nada tem a ver com a doença dela, né? Ou será que a patogenicidade depende da população avaliada? Porque a gente já tem registro de outros estudos que associaram a mesma mutação os casos de tumores gástricos, né? Ou o que nós consideramos mais provável é que outros fatores estejam associados, conferindo maior ou menor patogenicidade para essa mutação, dependendo da população. Aí eu lembro o gráfico de da incidência mundial, que os países africanos contribuem pouco com a incidência mundial do câncer gástrico, né? Então, apesar de, se essa mutação realmente tivesse um efeito patogênico sozinha, né, talvez a gente esperasse uma contribuição maior do continente africano. Aí a gente volta para a tabela e aqueles estudos que descreveram câncer gástrico, a mesma mutação em câncer gástrico difuso, tanto idade jovem quanto idade avançada, eram indivíduos de origem afro-americana, que é bem compatível com o resultado, com os achados populacionais. E o nosso caso, pelo perfil de ancestralidade, em aproximadamente 30% do seu background genético de origem africana, que também pode ser a contribuição africana que tenha levado essa mutação junto, né, já que é uma mutação mais frequente em africanos. Então, como conclusão desse primeiro capítulo, a gente consegue evidenciar que, apesar de
a região do Brasil e a região norte serem uma região endêmica ainda para o câncer gástrico, existem casos brasileiros com mutações em CDH1 germinativas detectadas, né? A gente leva em consideração que é preciso avaliar a origem étnica dos pacientes, né? Exemplificando com aquele caso da mutação que é muito frequente africano. A gente então, contribui com as primeiras descrições realizadas por sequenciamento de nova geração em casos de câncer gástrico difuso hereditário, e a gente sugere que outros estudos na população tenham que ser realizados para a gente avaliar possíveis fatores de suscetibilidade ao câncer na nossa população. Certo? Então, o segundo capítulo, ele já inclui casos esporádicos na avaliação. Então, novamente, a gente reforça a importância epidemiológica de estudar esse tipo tumoral. A gente aponta que o CDH1 também pode estar alterado em casos esporádicos, embora essas descrições sejam feitas mais recentemente. E a diferença desse estudo é abordar casos que não são habitualmente estudados porque são considerados como não relacionados à mutação em CDH1, que são os esporádicos e os do tipo intestinal. Então, para esse estudo foram selecionados 16 de 35 indivíduos entrevistados. Então, o grupo 1 são os indivíduos com câncer gástrico difuso hereditário. O grupo 2, câncer gástrico em idade jovem, abaixo dos 50, subdivididos em tipo intestinal difuso. E o grupo 3, com idade acima de 50 anos, também subdivididos em tipo intestinal difuso. Também se usou um grupo controle sem câncer de 100 indivíduos para validar, né, os resultados. Então, de forma semelhante ao capítulo 1, foi esquematizado o método, que também, então, priorizou o sequenciamento de nova geração para os casos, e os controles foram avaliados pelo método automático. Também todos os indivíduos foram avaliados quanto à ancestralidade. Bom, os resultados desse estudo se somam, então, a mais uma mutação potencialmente patogênica, detectada agora no caso esporádico, e mais uma silenciosa também que se somou a esse aumento amostral. Em introns foram descritos 23 polimorfismos já registrados e um número grande de polimorfismos não registrados e por isso ainda não validados e que vão precisar ser validados no futuro. Então, de 15 pacientes avaliados, considerando que aquele caso de 2 que são aparentados, a gente conseguiu detectar 3 mutações em 15 indivíduos. Essa é a tabela da distribuição dos casos. Então, o câncer hereditário, idade jovem do tipo difuso, idade jovem do tipo intestinal, a idade avançada do tipo difuso e intestinal. E aí a gente destaca para o encontro de mutações só em indivíduos com câncer gástrico do tipo difuso, como é descrito mesmo na literatura. E aí a gente então, que é o que eu acabei de falar, né? Destacando então só os tipos do tipo difuso, mas o diferencial é ter encontrado mutação. Mas o que tem de interessante é que, apesar do limitado número amostral, né, de 15 indivíduos, foram encontradas 3 mutações que correspondem a 20% dos indivíduos avaliados. O que ocorre nos estudos anteriores, né, do resto do mundo, é que para os pesquisadores encontrarem 3, 4 mutações, eles precisam avaliar 100, 200, 400 indivíduos. E a gente considera que achar 20% de mutações num grupo pequeno pode, no mínimo, sugerir que aqui tem bastante mutação também, né? Então, se a gente expandir isso no número amostral para equiparar com o dos outros pesquisadores, talvez a gente subisse ainda mais o número de mutações encontradas. Quando a gente avalia, então, só o N do tipo difuso,
aí esse valor sobe para 30%. 30% é o valor estimado de detecção de mutação em casos da síndrome hereditária, né? Então, se a gente está incluindo todos do tipo difuso, a gente esperaria também um número menor. E a detecção de casos esporádicos, né, de 2 em 11 indivíduos avaliados, também chama a atenção, porque não é o comum de se encontrar mutação de TDAH em casos esporádicos. Uma vez que estima-se a detecção em 1% da população, né, e a gente detectou 2 casos em 11 avaliados. Então, será que aqui na nossa região tem mais frequência de mutação em CDH1? Né? De novo, o Suriano, mas em outra publicação, ele achou um valor semelhante, né? Ele achou 20% de mutação em casos esporádicos, mas só em idade jovem. E ele atribuiu esse achado por ele se encontrar numa região não endêmica. Então, confirmando aquela hipótese do curso da distribuição mundial, em que, porque eu tenho uma área, eu estou numa área não endêmica, eu posso mesmo encontrar maior número de mutação, mesmo em casos esporádicos. Mas na nossa realidade, essa justificativa não convém, né? Porque a gente está em uma região de grande incidência e encontramos números semelhantes, né, aos deles. Bom, o outro estudo brasileiro detectou mutação em 2 das 4 famílias avaliadas. Então, 50%. É óbvio que o número amostral é muito limitante, né? Mas também é muito superior do esperado, de 25% a 35% do que o resto da literatura fala. Sobre a mutação descrita no caso esporádico, então foi descrita em uma mulher, né, de 59 anos com câncer gástrico difuso, sendo o único caso da família. Essa também foi submetida ao NCBI nesse estudo, também foi avaliada por software que estima a patogenicidade e também foi conferida provável benignidade para essa mutação. Mas ela já tinha sido avaliada, principalmente em câncer de próstata, em indivíduos que tinham câncer de próstata com agregação familiar. Esse autor, ele avaliou essa mutação, que também é uma mutação de sentido trocado, né, uma substituição. Ele avaliou, então, em pacientes com câncer de próstata, com câncer de estômago e avaliou também no grupo controle sem câncer. O que ele encontrou foi que, nos casos familiares de câncer de próstata, 3,3% dos indivíduos tinham essa mutação. Se ele pegasse todos os casos de câncer de próstata, a despeito da agregação familiar, passava a 1,5%. Nos casos de câncer de estômago, ele encontrou em 1,4% dos indivíduos estudados, mas se ele considerar só o tipo difuso, vai para quase 3%. E o interessante é que no grupo controle dele, ele realmente achou mutação, mas só em 0,5%. Então, ele mesmo sugeria que é uma mutação que confere maior suscetibilidade, né, mas provavelmente dependendo de outros fatores. Então, nosso estudo contribui para a descrição de mutação germinativa em idade avançada, que nem já tinha sido descrito mais recentemente por esses autores, mas a gente fica na dúvida, principalmente porque é uma mutação de substituição, se realmente ela está envolvida na gênese tumoral, né? Então, precisaria fazer estudo funcional também, né? E estudos mais amplos na nossa população. O que fala a favor de ter um papel patogênico é a ausência dessa mutação em 100 indivíduos da população. Quando a gente avalia, então, todas as mutações e vê que em alguns casos permanecem sem mutação detectada, embora tenha os critérios e tudo mais, bom, a gente sabe que isso é esperado. Nem todos os casos com critérios têm mutação. Mas, para a gente descartar a presença de qualquer mutação, precisaria ampliar a análise para investigando grandes deleções que também já são descritas como causa como mutações relacionadas ao câncer gástrico. Então, precisaria esgotar com a técnica de MLTA, que é bem descrita nas diretrizes de avaliação para a síndrome hereditária.
Então, quando a gente, agora voltando para as mutações sinônimas identificadas, o que a gente avalia? Que a mutação que é melhor estudada é essa primeira aqui, né? A frequência genotípica no mundo é de 38%. No nosso estudo, a gente achou em 6 indivíduos, que corresponde a 37,5% da nossa amostra. As outras mutações silenciosas, a frequência genotípica, né, em heterozigose no mundo é em torno de 3%, e no nosso estudo a gente encontrou indivíduos com essas alterações que, em números relativos, de forma simplificada, dá um valor superior, né? Mas, de novo, precisaria expandir a amostra, que possibilitasse teste estatístico para ver se isso se confirma ou não. Então, mas numa abordagem de polimorfismos, né, esse autor aqui já fez estudos de caso controle, né, com diversos polimorfismos, incluindo esse primeiro, que é o melhor estudado, e não encontrou nenhuma diferença entre grupo de câncer gástrico e de população. Quando a gente aborda polimorfismos já bem descritos nas regiões flanqueadoras do gene, a gente destaca esses 3 que são os melhores estudados. Bom, diversos autores já dispensaram atenção para polimorfismos específicos, né? Então, esse primeiro polimorfismo foi encontrado por alguns autores como fator de risco, usando o estudo dele, que eu falei há pouco. Ele não achou diferença nenhuma entre caso e controle, mas há quem tenha encontrado ele como fator de proteção. Os outros polimorfismos também, alguns estudos avaliam como fator de risco, outros como fator de proteção. A meta-análise bem realizada tem descrito para esse primeiro polimorfismo, e a conclusão que o autor chegou é que é um fator de risco, mas que depende da população em estudo. Então, enquanto ele é um fator protetor para caucasianos, ele é fator de risco para asiáticos. Então, para a nossa realidade miscigenada, a gente precisa ter estudo local para ver se isso se confirma para a gente, né, ou se não tem diferença na nossa população. Bom, a conclusão desse capítulo é que na nossa região e no Brasil há relação de mutação de CDH1 com câncer gástrico, independente da idade do diagnóstico e da agregação familiar, uma vez que a gente achou mutação em casos esporádicos de idade avançada, que não é um habitual. A gente também aponta a necessidade de correlacionar os polimorfismos na nossa população, já que cada estudo feito no mundo determina proteção ou fator de risco dependendo da população, né? E, de novo, reforça que é importante, sim, avaliar fatores genéticos, mesmo numa região de alta incidência de câncer. Então, de forma geral, que o trabalho contribui, né, então, de novo, o câncer gástrico muito frequente no mundo. No Brasil, há uma tendência que segue a tendência mundial de redução de casos, mais à custa do tipo intestinal, que é o mais relacionado a fatores ambientais, mas foi uma tendência avaliada na região sul do Brasil, né, que não necessariamente é o que a gente observa aqui na nossa região, onde a frequência se mantém elevada, mesmo para os casos do tipo intestinal. Então, se a gente considerar essa tendência mundial, realmente a gente tem uma tendência de encontrar maiores quantidades de casos relacionados à etiologia genética. E a gente precisa adequar os dados da região sul para a nossa região, para poder criar estratégias, né, de análise mais particularizadas e diretivas para cá. Então, o trabalho contribui com os dados iniciais do Brasil, visto que só tinha um outro estudo publicado esse ano que aborda esse tema, né? A gente precisa reavaliar aquela hipótese de curso da distribuição mundial, já que numa amostra pequena avaliada a gente encontrou um considerável número de mutações. A gente atenta para o uso da tecnologia de nova geração, que permite grande geração de dados, e para a gente então foi uma vantagem.
a gente destaca, então, a presença de mutação em 30% dos casos, né, que é uma taxa esperada para grupos bem direcionados, como os que têm critério para síndrome. E aí, se a gente avaliar só a síndrome de ecocefálico difuso hereditário, no Brasil, os 2 estudos que já foram apresentados, né, então a frequência variaria de 25% a 50% de mutação. Lógico que um N maior talvez aproximasse essa taxa das taxas mundiais, em torno de 30% a 35%. Bom, também vale ressaltar que precisaria se esgotar a análise molecular com MLPA, né? E para os casos que tiveram mutação confirmada, existem algumas medidas que podem ainda ser realizadas, né? Por exemplo, se eu detectei mutação no indivíduo que é um caso único familiar, eu poderia ampliar a investigação para os outros indivíduos da família, né? Dessa forma, eu ia verificar se as mutações foram herdadas ou foram mutações de novo naquele indivíduo. Principalmente para aquela família que tem descrição, né, que preenche os critérios, que tem uma mutação de parada prematura da proteína, é aquela mutação com todo o potencial patogênico dela, dá o substrato para a gente realizar um aconselhamento genético apropriado para a família, né? Inclusive pensando em planejar profilaxia e tratamento, como é descrito na síndrome, até gastrectomia profilática para indivíduos em risco. E, lógico, evidencia que é preciso que se ampliem os estudos na nossa região para que a gente tenha dados mais fidedignos. Então, concluindo, a detecção de 2 novas mutações não registradas ainda nos bancos de dados internacionais que foram submetidos nesse estudo. Além dos polimorfismos já registrados em intros, a gente também identificou 56 novas variações intrônicas que não tinham sido registradas ainda e que precisam ser validadas para serem submetidas, né? Então, assim, demonstrando ainda mais que a tecnologia permitiu a detecção de um grande número de variações e, portanto, a gente considerou uma ótima abordagem molecular, né? Então, que esse trabalho seja o início, né, de pesquisas mais amplas envolvendo CDH1 na nossa região. Concluindo, então, a gente pintaria o Brasil no mapa mundi, né, como uma região de alta incidência, mas com o seu número de mutações já descritos, né, que infelizmente ficou muito pequeno, né, mas que não diferencia muito de alguns países da Europa considerados de baixa incidência, mas que tem um número parecido de mutações germinativas já descritas. Então, algumas pessoas, eu preciso assim, registrar o agradecimento, né? Eu agradeço a atenção de todos. Muitas pessoas me ajudaram, mas as pessoas que estão aqui assim, têm uma mão maior, uma participação maior nesse trabalho. Então, eu agradeço novamente. Obrigada pela atenção.